Boa tarde, meninas. Estou muito feliz por vocês estarem aqui. Eu acho que vou ter que baixar minha câmera um pouquinho aqui, meninas. Espera aí, só um minutinho. Tô achando que está muito alto. Estou muito feliz, meninas, de estar aqui com vocês essa tarde. A gente está aqui aprendendo, né, mais um pouquinho sobre a bondade e a misericórdia do Senhor para cada uma de nós, né? E eu quero começar com uma oração. Paizinho amado, Paizinho querido, Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa tarde, Senhor, que o Senhor preparou para nós, Deus, para nós estarmos aqui, Senhor, diante de Ti, Senhor, rasgando o nosso coração, Senhor. Pai, abrindo, Senhor querido, nosso coração a Ti, para que Tu venha nos encher, Senhor, para que Tu venha trabalhar, Senhor, em todas as áreas que o Senhor quer trabalhar na nossa vida, Senhor. Que nós estejamos aqui, Pai, para contar aquilo que Tu tens feito na nossa vida, Deus, para que possa, Senhor querido, gerar em nós, Deus, a fé. Pai querido, porque a Tua palavra fala que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Senhor, nós sabemos, Pai, que tudo aquilo que passamos na nossa vida, Senhor, ele tem um propósito, Senhor. Pai, eu entrego a Ti essa reunião, Senhor, e Te convido, Pai, para estar aqui no nosso meio como convidado de honra na nossa mesa de café, Pai. Estamos aqui por Ti, Senhor, para falar de Ti, para Te exaltar, Pai, porque tudo é por Ti, Senhor. Nós não estamos aqui, Pai querido, somente para conversar, jogar conversa fora, não, Pai. Nós estamos aqui para dizer que o Senhor é bom, que o Senhor faz, não importa como, quando, aonde, não importa, Senhor, Tu faz. Pai, obrigada por tudo, Senhor. Traz aquelas Tuas filhas que necessitam, Senhor, estar aqui nessa mesa, nessa tarde, e fala com cada uma de nós. Em nome de Jesus. Amém. Bom, meninas, eu estou muito feliz de estar aqui. Eu confesso que eu estou bem nervosa, porque eu estava pensando, né? Falei, como é que vai ser, Senhor? Como que vai ser a tarde hoje? Estava orando e o Senhor não me falou nada, não me deu nenhuma palavra, e eu estava ficando bem nervosa. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer e tal? E há uns 20, 30 minutos atrás, o Senhor falou comigo, Ele falou assim, filha, conta o que eu já fiz na tua vida. E eu fiquei assim, eu levei até um choque, né? Que eu falei, meu Deus, eu não estava preparada, né, para contar alguns detalhes, né, de algumas coisas que o Senhor fez na minha vida, mas eu quero dividir com vocês quem é a Jane, né, como que o Senhor, quando que o Senhor entrou na minha vida de verdade, e o meu testemunho, algumas coisas da minha vida, e eu espero que isso venha abençoar a vida de vocês, porque tudo que o Senhor faz é maravilhoso, né? É maravilhoso. Meninas, então, eu gostaria de convidar primeiramente a Irailda para trazer um ou dois louvores para nós, Irailda, aquilo que o Senhor colocar no seu coração, para que a gente, né, inicie essa tarde adorando a Ele, exaltando o nome dEle, porque Ele é bom em todo o tempo. Amém? Amém. Paz do Senhor a todas. É uma alegria estar juntamente aqui com vocês. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim, pode falar, estamos ouvindo. É uma alegria estar aqui com vocês, de verdade. O Senhor sabe o nosso coração e eu creio que o Senhor já está fazendo coisas grandes, Anne. Ele tem te chamado para um propósito grandioso. E não se importe com quantidades, que eu sei que você não está se importando com isso. Deus, Ele tem te entregado coisas grandiosas. E eu sinto a graça do Senhor para te falar isso, sabe? Eu mesma tenho sido impactada com o que você tem entregado. O teu posicionamento tem me despertado em várias áreas da minha vida.
E eu vejo o Senhor na sua vida. Eu vejo o Senhor na sua vida, viu? Louvado seja Deus por isso. Prossiga firme, firme e forte, porque eu não tenho dúvidas que Deus ele é contigo. E tudo que você tem feito é para a glória do nome do Senhor. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Senhor, eu for, eu não quero. Se eu passar por profundas águas, eu não voltarei. Tu estarás comigo. Tu estás comigo. Tu és meu Deus, meu Senhor, a minha salvação. Meu braço forte, fortaleza na angústia, eu confio em ti. Tu estarás comigo, tu estás comigo. E tu me amas, tu me amas, e nas mãos de mim, e tu me amas, tu me amas, a minha saúde tem, sei, me sustenta, sei, me conheces, tu és meu Deus, o meu Senhor, a minha salvação. Meu braço forte, fortaleza na angústia, eu confio em ti. Tu estarás comigo, tu estás comigo. E tu me amas, tu me amas, e nas mãos de mim, e tu me amas, tu me amas, a minha sabe bem, me sustenta, me conhece. Aleluia, Ele nos conhece. Tu não tem por que temer, não tem por que se abater. O Senhor é contigo, o Senhor é com você que estará aqui nessa tarde. Deus, Ele é com você. E se o Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, está com você, não tem por que temer. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh,
irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti, Jesus, creio em ti, Jesus. A tempestade, o vento forte não vão roubar minha fé em ti, meu Deus. A tempestade, o vento forte não vão roubar minha fé em ti, meu Deus, em ti, meu Deus. Aleluia, louvado seja Deus, que o Senhor nos guarde nessa tarde, porque se temos Ele como nosso socorro, se estamos abrigadas debaixo da sua sombra, do esconderijo do Altíssimo, não tem por que temer. Obrigada, Jane, Deus abençoe a vocês todas. Oi, meninas, amém. Louvado é o nome do Senhor. Deus é bom. A gente não tem o que temer, né? Quando Ele está no barco, quando Ele está cuidando de todas as coisas, a gente não precisa ter medo, porque é Ele que está no controle de todas as coisas, né? Eu quero começar, meninas. Deixa eu arrumar minha câmera aqui, que está um pouquinho torta. Eu quero começar lendo com vocês um versículo que está lá em... Deixa eu só pegar a versão da Bíblia. Deixa eu ver se é essa aqui. Aqui, achei. 2 Coríntios 5:17 fala assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Vou repetir. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Amém. Meninas, eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que o Senhor colocou, né, já fez na minha vida, e para que vocês venham saber, né, quem é a Jane, porque muitas das vezes a gente vê algo, mas a gente não sabe, né, às vezes a gente conhece alguém, mas não conhece a história daquela pessoa, né, e hoje eu quero trazer para vocês um pouquinho do que o Senhor tem feito na minha vida. E tudo começou, meninas, eu vou tentar resumir o máximo que eu posso. O meu testemunho ele é bem longo, mas eu vou tentar resumir, né, o máximo que eu posso. Meninas, eu me casei com 17 anos aqui no Brasil, e com 18 anos eu fui embora para os Estados Unidos. Fomos para ficar lá somente um tempo. Fomos para ficar uns 6 meses lá só. Só que chegando lá, as coisas mudaram, né? Eu engravidei da minha filha, e aí as pessoas lá, né, que a gente conheceu, alguns amigos, começaram a falar, né? Não, fiquem aqui até o bebê nascer, vocês vão embora e tal. E nós decidimos ficar, esperar o bebê nascer, e o bebê nasceu, e já faz 26 anos que eu vivo nessa vida, né, de América.
E os anos foram passando, os meses, né, foram passando, e eu vim de um casamento bem difícil. Meu primeiro casamento, ele durou 5 anos e meio, e a minha filha é fruto do meu primeiro casamento. E hoje eu vejo, né, que ele foi tudo uma fuga, né? Eu casei muito rápido, foi aquela vontade de sair de casa, uma pressão dentro de casa, uma pressão, né, até religiosa, né, e tal. E eu saí de casa, ai não, eu amo, né? Achava que amava e era aquela coisa toda, e me casei. Fui para os Estados Unidos, tive minha filha, e lá começou os problemas mais sérios, porque não tinha ninguém da minha família, nem da família dele lá, não tinha ninguém, era só nós dois e alguns amigos, né? E a gente enfrentou muitas dificuldades. Eu passei minha gravidez inteira sozinha. Eu tive, né, o colo do meu útero aberto, então eu tive uma gravidez de risco depois de 5 meses, mas mesmo assim eu tinha que trabalhar, eu tinha que dar um jeito. E aí a minha filha nasceu, começou, né, mais problemas, muito trabalho, muita pressão, e eu tive tive depressão profunda, eu tomava medicamentos, eu tive ataque do pânico. Meninas, tudo que vocês imaginarem, eu tive, porque eu vivia com aquele medo, né, um medo. Eu tinha 20 anos quando a minha filha nasceu, e aquela preocupação, né? O que eu ia fazer, como é que eu ia cuidar daquele bebê? Aquele bebê estava nos meus braços, e era o sonho da minha vida, era ter uma menininha, uma filhinha, e o Senhor me deu, e Ele me capacitou, e eu cuidei dela. Só que foram muitas pressões, né? Meu casamento foi muito difícil, e fora, né? Sofri muito abuso, abuso mental mesmo, né? E muita pressão. Às vezes me dava ataque de pânico, que eu ficava toda roxa, tinha que correr para emergência. Gente, foi muito difícil, até que chegou o ponto que não deu mais. E eu falei, não, não dá mais, e a gente chegou ao ponto do divórcio, né? E foi tão assim, que eu estava tão cansada, eu estava com eu estava sofrendo tanto, o sofrimento era tanto, a pressão psicológica era tanto, que eu nem pensei. Eu não tenho inglês, na época não tinha documentação legal para morar no país, eu tinha somente o visto, né, de 10 anos, porém a permanência era só de 6 meses, já tinha passado. E, e acontece que nós decidi separar. Eu falei, né, nos divorciamos, nós separamos, e eu não falava inglês, falava muito pouco inglês, e eu não tive medo, e eu fiquei 2 anos com a minha filha, trabalhando muito, né, trabalhava muito, eu trabalhava das 6 da manhã, 7h30, 8 horas da noite, e até que passou o primeiro ano que eu estava sozinha, foi bem puxado, e um dia eu falei assim, Senhor, eu não quero ficar namorando ninguém, né, eu quero me aprofundar em ti, te conhecer melhor, e foi o que eu fiz. Comecei a arrumar um grupo de amigas da igreja, todo lugar que tinha culto nós íamos, de segunda a segunda, eu, minhas amigas, minha filha. E eu falei assim, Senhor, eu não quero mais, né, não quero namorar com ninguém. Eu lembro que na época tinha alguns rapazes que queriam namorar comigo. Eu falava assim, o próximo a pessoa que eu namorar vai ser meu marido, que eu beijar na boca vai ser meu marido. E passou quase um ano, eu conheci meu marido. E meu marido, uma bênção. Nós estamos casados já há 20 anos. Temos 2 filhos, 2 meninos juntos, né? Mais a minha filha, ele adotou a minha filha como filha dele. Hoje ele é o paizinho do coração dela, ela ama muito ele, respeita ele como pai, e é uma bênção. E aí, meninas, né, os anos foram passando, eu nunca saí da igreja, eu nunca me desviei, mas eu não tinha uma vida com compromisso com o Senhor. Tipo assim, eu ia na igreja, né, quando as crianças eram pequenininhos, quando a minha filha tinha 5 anos, nasceu o meu filho. Quando o meu filho tinha 1 ano e 6 meses, nasceu o outro bebê. Então, eu praticamente tive gêmeos, né, quase 2 da mesma idade. Aí nós fomos morar para o Alasca, né, em 2007, nos mudamos para o Alasca.
E aí vinha sempre a gente, porque quando a gente quer arrumar uma desculpa, meninas, nós somos implacáveis, né? A gente ganha de 10-0 quando a gente quer arrumar uma desculpa para algo, né? Não, tá nevando, tá muito frio, sempre tinha uma coisa. Só que quando os meus filhos davam qualquer coisinha, uma febre, meu Deus, eu ficava desesperada. Eu falava, meu Deus, é a mão de Deus, é a mão de Deus, é o castigo de Deus, agora Deus vai levar meu filho, e agora vai morrer, vai levar minha filha, porque eu não estou indo na igreja. Aí era aquela coisa, ia correndo para a igreja. Aí ia 2-3 finais de semana certinho, depois já, né, desanimava, já começava aquela coisa que tá difícil, e tá frio, e lá os cultos são pela manhã, né, nos domingos pela manhã, então era mais difícil ainda e tal. E assim eu vivi muitos anos da minha vida. E lá no Alasca, né, a família do meu marido, metade da família dele mora nos Estados Unidos, a outra metade mora aqui no Brasil. E só que eles moram lá, porém, muito longe, assim, 15 horas de voo de onde eles estavam, que é na região de Boston, até o Alasca. E então nós não tínhamos ninguém perto. E nisso, eu e meu esposo, nós dois criamos um elo muito forte, né? Nós sempre falávamos, eu por você, você por mim, nós dois pelas crianças. Então, tudo que a gente fazia era os dois juntos. Nós trabalhamos juntos desde do primeiro, segundo, terceiro mês que a gente se conheceu. Nós começamos a trabalhar juntos. Nós temos uma empresa, temos essa empresa até hoje. A gente trabalhava direto na empresa. Então, nós somos aquele casal que a gente se dá super bem trabalhando juntos. A gente vive 24 horas por dia juntos. E nós sempre trabalhamos juntos, então eu me apeguei muito no meu esposo, né? Porque eu não tinha ninguém por perto. Então, tipo assim, o meu esposo, para mim, ele era tudo. Eu não podia nem imaginar, não podia nem passar, assim, nem podia nem pensar que um dia eu pudesse perder ele. Eu ficava ruim, já chegou algumas vezes dar ataque de pânico, bem raramente, mas já chegou dar ataque de pânico às vezes, de pensar assim, meu Deus, se eu perder ele, o que vai ser de mim, né? E então os anos foram passando e, né, por morar tantos anos fora, sozinhos, né, a gente tinha que ter planos A, B, C, D, até o Z. Nós tínhamos que ter planos para tudo, porque afinal de contas, se eu ficasse doente, meu marido tinha que dar um jeito de arrumar para trabalhar sozinho, levar a criança na escola e vice-versa, né? Então, assim, chegou uma época que eu estava tão cansada, eu estava tão sobrecarregada, porque eu tinha planos de tudo, né, com a minha filha e os meninos, e isso, e a casa, e o trabalho. Então, era assim, era muito, muito, muito exaustivo, né? Tanto que em 2019, no começo de 2019, 2019 eu fiz 40 anos, e eu lembro que eu estava tão cansada, tão cansada, tão cansada. Meu marido falou assim: eu vou te dar uma viagem de presente para você sair e ir, e descansar e se desligar de tudo. E ele me deu uma viagem. Eu fui até, né, para mim, fui comemorar os meus 40 anos, né, nessa viagem que era um sonho tanto meu quanto dele conhecer esse lugar, que eu fui para Tailândia. Gente, eu fui sozinha, eu estava tão cansada que eu nem pensei em tudo que poderia acontecer, né? Eu nem pensei que lá era outro país, que falava outra língua, eu não pensei nesses detalhes, eu só queria descansar minha cabeça, eu estava muito cansada. E eu fui, fiquei lá 18 dias, descansei bastante, foi muito bom, voltei para casa. Só que assim, eu lembro que um dia eu estava fazendo um passeio lá, naquele mar lá, que, meu Deus, aquela água lá é inexplicável a beleza daquele lugar. E eu lembro que eu estava num barco lá cheio de gente, eu olhei para o céu e falei assim, Deus, já fazem 40 anos, eu faço 40 anos em maio, e isso era abril, né? Quando eu viajei. Falei, Senhor, e nada aconteceu na minha vida, mas assim, nada espiritualmente. Eu falei, eu continuo a mesma coisa, nada aconteceu na minha vida. Eu falei,
será que tu tem planos para minha vida? Será que tu tem algo para mim? Porque ali, assim, eu vi que eu tava no raso, eu não tinha nada para contar, eu não tinha nada para falar, eu não tinha nenhum testemunho para dar, tipo, eu não tinha, eu estava vazia, eu estava seca. E não aconteceu nada ali, eu falei aquilo com o Senhor, acabou, terminou minha viagem, voltei para casa, a vida continuou. E quando foi no final de setembro, no começo de setembro, na verdade, uma moça, uma missionária, esposa de um pastor aqui do Brasil, da Bahia, pastora Fernanda, ela me falou assim, né, olha, nós estamos indo visitar o Alasca, eu sei que você mora aí, eu gostaria de umas dicas do que fazer e tal, e ali a gente criou uma conexão, conversamos um pouquinho, e eu falei para ela, olha, vem aqui na minha casa tomar um café, e ela falou, né, que eles eram pastores e tal, e eu falei, nossa, convidei eles para ir na minha casa, eles foram os preciosos, queridos demais, e ali foi onde tudo começou na minha vida, né? E eles foram na minha casa, tomaram um café comigo e tinha outros amigos lá. E eu lembro que ela falou assim, contando sobre eles, né? O esposo dela, agora eu não sei se é neto ou bisneto de um dos fundadores das Assembleias de Deus no Brasil, que foi o Daniel Bergen, eu acho, que é o nome dele, se eu não me engano. Quando ela falou que ele era neto ou bisneto, eu falei, Deus, o que o senhor está fazendo? Trazendo uma pessoa. Porque eu cresci, né? Eu cresci na Assembleia de Deus. Eu cresci ouvindo a história da igreja, né? Do Daniel Bergen, do Gunnar, esqueci o sobrenome do outro. E aquilo ali me impactou muito, assim, falei, meu Deus. E foi bem no último final de semana de setembro. No outro final de semana, eu fui na igreja, mas, né, meu esposo não quis ir, os meninos, as crianças não quiseram ir. E eu falei, eu vou sozinha. E eu fui. Aí, quando chegou lá na igreja, é normal, e eu sempre gosto de sentar lá na frente, né, no primeiro banco, eu gosto de estar lá. E eu lembro que eu sentei bem lá na frente aquele dia, e estava lá, e o louvor, né, estava tocando. E a igreja, minha igreja na América, no Alasca, ela é uma igreja bem tradicional, ela não é pentecostal. Então, é assim, aquela igreja bem silenciosa, né? Aí, mas no louvor, estava batendo palma, as pessoas estavam cantando e tal. E eu também estava ali adorando, cantando e tal. E, de repente, o ministro do louvor falou assim, você já entregou o controle da sua vida ao Senhor? Meninas, quando eu ouvi aquilo, foi como um choque dentro de mim. Eu falei, meu Deus, como que eu vou entregar o controle? E ele falou pouquíssimas coisas mais sobre entregar esse aí mesmo, Daniel Pingren, eu acho que é isso aí mesmo o nome dele. E eu pensei, meu Deus, como que eu vou entregar o controle? Eu falei, Senhor, eu não posso entregar o controle. E ele falou ali mais um pouquinho, né? Entrega o controle da tua vida ao Senhor, né? Confia nele e tal. E eu já comecei assim a pensar sobre aquilo, fechei meus olhos, parei de louvar, estava pensando, de repente ele veio e falou assim, né, no microfone, ele disse, e você já entregou sua vida ao Senhor? Você já confessou com seus lábios que ele é o seu único e suficiente Salvador? Meninas, quando eu ouvi aquilo, foi tão forte dentro de mim que eu comecei a chorar, assim, descontroladamente, eu baixei minha cabeça, eu chorei, porque eu pensei, falei, meu Deus, eu nunca fiz a confissão, né, de confessar o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Eu nunca fiz isso conscientemente, entendendo, sabendo que era aquilo. Porque quando os meus pais aceitaram Jesus, a minha mãe aceitou Jesus e meu pai voltou, né, para a igreja, eu tinha 6 anos. Então eu cresci já, né, naquele ambiente, né, cultos, e meus pais eram de cultos, assim, eu lembro que a gente ia terça, quinta noite, sábado à noite, nós íamos à escola dominical, domingo à noite, nós éramos sempre muito ativos na igreja. Só que eu não lembrava daquilo, eu falei, meu Deus, como que eu, uma mulher, nessa idade,
que se diz cristã, nunca confessei o Senhor como meu Salvador. E ali naquela manhã, assim, eu, em lágrimas, eu confessei a Jesus como meu único e suficiente Salvador. E eu olhava assim ao redor da igreja, estava todo mundo calmo, cantando, acho que já tinha até parado de cantar, um silêncio. E eu, meu Deus do céu, falei assim, o que que é isso? E aquela coisa dentro de mim, aquela alegria, e eu queria chorar, e eu queria pular, mas eu tinha que me conter, né? Porque eu estava sozinha. Meninas, e foi uma coisa que aconteceu comigo ali naquele dia que é inexplicável, inexplicável o que o Senhor fez na minha vida. E eu lembro que quando eu saí daquele culto, eu falei assim, eu estava indo para casa, já era depois do meio-dia, eu falei assim, tá, mas eu não quero o Deus dos meus pais. Eu não quero o Deus da igreja que eu cresci, porque eu tenho medo daquele Deus. Ele é um Deus muito, né, severo, um Deus rude, um Deus mau, um Deus que tudo de ruim. Olha, que se tu não fazer isso, tu vai virar ali na esquina, tu vai morrer colada na frente de um carro. Ah, porque vai vir a mão de Deus, você vai morrer com uma doença muito. Gente, era uma coisa que na cabeça da gente, né, no nosso psicológico, e eu tinha medo. E eu falava assim, Deus, eu não quero viver assim. E outra coisa que eu falei assim, no caminho para casa, eu falei assim, Deus, e eu preciso entregar o controle de todas as coisas para o Senhor. Só que para mim, meninas, era tão difícil entregar o controle, porque eu achava assim que era eu que tinha que estar ali, né? Eu precisava estar ali no controle. Eu tinha que saber tudo, que hora um saía da escola, que hora o outro saía, que eu pegar o outro, o horário, tudo, o lanchinho da escola, a roupa que tinha, que era tudo eu. E eu falei assim, Deus, eu preciso entregar o controle nas tuas mãos, mas eu preciso de ajuda. E ali começou tudo, o Senhor começou a segurar na minha mão e me direcionar em todas as coisas. E a primeira coisa para mim, que foi mais difícil, eu lembro que foi eu me desprender do meu marido, porque eu tinha muito medo, né? Me desprender no sentido de, eu falava assim, Senhor, agora eu tenho o Senhor na minha vida. Eu não posso botar o meu marido à frente do Senhor. Tu é primeiro. E foi assim uma luta tão, não uma luta, foi uma foi um desafio para mim tão grande fazer isso, porque eu tive que começar a pedir estratégias para o Senhor em saber como fazer, porque quando eu cheguei em casa, aí passou aquele final de semana, no outro final de semana, eu fui sentar com meu esposo e fui contar para ele o que tinha acontecido. Só que nós dois somos filhos de cristãos, né? Minha sogra, uma mulher preciosíssima demais, missionária há mais de 40 anos, missionária de nações, ela faz implantação de igrejas, já fez em vários países, Argentina, República Dominicana, África, Haiti, tem mais outros lugares que eu não estou lembrando agora. Então, assim, ela é uma mulher muito preciosa. Só que eu e meu esposo vivia aquela vida sem um compromisso sério mesmo com o Senhor, né? E aí eu falei, meu Deus, agora eu preciso contar para ele. E eu tinha medo. Eu falei, meu Deus, será que isso não é um fogo de palha e vai acabar? Então eu esperei passar uma semana para saber se aquilo não ia apagar dentro de mim. E eu lembro que eu sentei com ele, falei com ele, ele olhou para mim, ele falou assim, meu Deus, eu jamais imaginei que eu fosse ser casado com uma crente. Mas ele quis dizer no sentido de uma pessoa fanática, né? E eu fiquei chocada escutando aquilo. Eu falei, meu Deus, mas a gente se conheceu dentro da igreja, né? E como assim? E não entendia. E eu falei para ele, não, tudo bem, vamos fazer o seguinte, eu não vou ser uma crente fanática, eu não vou ser uma crente que fica grudada em Bíblia. E, gente, eu estava falando isso para ele, porque eu realmente era esse tipo de crente que eu queria que eu ia ser. Eu não queria ser fanática, eu não queria ficar carregando a Bíblia o tempo todo, eu não queria. E eu estava falando para ele, olha, eu não vou ser assim, tal e tal. Só que
Aí eu, às vezes, passou ali 1 ou 2 dias, estava ali, daí eu falava, eu preciso ler a Bíblia. Ai, mas eu não posso ler na frente dele, senão ele vai achar que eu sou uma fanática. Aí eu pegava a Bíblia e eu ia para o meu quarto, eu ficava lá no meu quarto, de repente ele chegava, eu fechava a Bíblia, botava debaixo do travesseiro, não, tá tudo bem, tô aqui descansando, porque eu também não queria que meu marido me olhasse como uma crente fanática. E assim foi indo, então, aí, e para orar, e eu comecei, meninas, eu comecei a ter esse desejo dentro do meu coração de ler, eu falava assim, Senhor, eu quero conhecer o Deus da Bíblia, eu não quero o Deus, outro Deus, eu quero Jesus da Bíblia, e isso começou a vir uma fome pela palavra em mim, assim, que eu não conseguia controlar, e eu começava a ler minha Bíblia, e ler minha Bíblia, e escondidinha, e braço todo. E eu lembro que eu comecei, meu Deus, eu preciso orar e que eu não posso orar na frente dele, o que eu vou fazer? Aí eu comecei a acordar às 5 horas da manhã, eu ia para o meu closet, que era um quartinho assim maiorzinho, né? Tinha uma cadeira lá e tal. Eu ia lá às 5 da manhã, orava até às 6, porque 6 horas era o horário que começava a loucura na minha casa, né? Era aquela correria de arrumar criança para a escola, eram 3 escolas diferentes, que o sistema de escola na América é um pouquinho diferente. Então, assim, era uma loucura. Até 8, 8:30 da manhã era aquela loucura. Então, eu só podia orar aquele horário. E aí eu comecei, e meninas, ali foi indo, o Senhor foi trazendo muitas verdades ao meu coração, e eu fui me tornando aquela pessoa que eu mais temia, né? E às vezes eu lia alguma coisa, eu não me contia, eu falava para ele, amor, olha aqui o que eu achei na Bíblia. Eu ficava maravilhada com o que eu achava na Bíblia. E eu comecei a dividir isso com ele. Com 2 meses, aquele homem assim, que a gente escutava música secular em casa, né? A gente, tipo assim, tá, o que que tem? Não tem nada a ver, eu sou de Jesus, essa música é só porque a gente gosta do ritmo e tal, era aquela coisa, né? E de repente, um dia eu lembro que foi dezembro, perto do Natal, ou depois do Natal, eu lembro que eu estava tomando banho, alguma coisa na parte de baixo da minha casa. Quando eu subi para a parte de cima, onde tinha sala, cozinha, ele estava na sala e ele tinha colocado na TV um vídeo de louvor do Hillsong. E quando eu olhei ele ouvindo o louvor, eu falei, meu Deus, eu falei, uau, Deus está trabalhando, né? Mas eu não queria ser a crente fanática. E ali, meninas, o Senhor foi trabalhando na minha vida, foi trabalhando na vida dele, e com muito, muito respeito, né? Eu agradeço a Deus que o Senhor me deu aquela sabedoria ali, de ter muito respeito, né? De respeitar que ele não queria uma mulher fanática. E mesmo com aquela sede, com aquela fome, eu ia fazendo, eu fazia no meu tempo, o Senhor foi, porque quando a gente quer, o Senhor nos dá estratégias. Né? Quando a gente quer, a gente não precisa bater de frente com ninguém. Nós não precisamos brigar com ninguém. Nós não precisamos falar assim, olha aqui, agora eu sou de Deus, tá? Você me respeita, porque agora eu sou uma mulher de Deus, agora eu vou ler a Bíblia, agora eu vou orar. E a gente não precisa fazer isso. Sabe, meninas? Eu fazia no meu cantinho, escondi, e fiz por muito tempo, mesmo sabendo que ele estava gostando, que ele estava aceitando, que ele estava junto comigo. Começamos a ir para a igreja mais frequentemente. Foi assim, o Senhor foi fazendo, só que eu também fazia assim, ó. O Senhor tinha falado comigo, Ele tinha me chamado, Ele tinha, né, entrado em mim, Ele tinha me escolhido. Então eu falava assim, olha, estou indo para a igreja amanhã, vamos comigo? Você tá ok para mim para igreja, tá ok para mim para a igreja amanhã? Ele falava, amor, eu jamais vou, vou proibir você de ir para a igreja. Pode ir e tal. Então eu sempre tive muita liberdade para ir. Às vezes, a maioria das vezes ele ia, às vezes ele não ia. E quando ele não ia, eu falava, ai, amorzinho, então tá bom, fica aí, faz uma comidinha pra gente. Quando eu chegar, né, eu já só saio da igreja, vem para casa, a gente almoça juntos e tava tudo bem.
E, meninas, a partir daí começou a vir, né, essa fome, essa sede pelo Senhor, e ali eu tive um encontro verdadeiro com o Senhor, foi dia 6 de outubro de 2019, eu jamais vou esquecer esse dia, que foi o dia que eu renasci no Senhor, né, e eu comecei a entregar o controle. E chegou um dia que eu falei para o meu esposo, eu falei para ele assim, amor, eu amo tanto você, tanto, 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 tanto você, mas eu vivo sem você, mas não vivo sem Jesus. Jesus, ele é tudo para mim. Falei com muito cuidado, né? Que a gente também tem que ter muito cuidado sobre isso, como falar, né? Porque a gente nunca sabe como, né? Os nossos esposos vão entender, né? E isso, principalmente quando eles não tiveram um encontro real com o Senhor. Eu falei para ele, eu posso viver sem qualquer coisa, que o amor de Jesus no meu coração, ele me basta, e eu só não posso viver sem ele. E hoje, assim, aquele medo que eu tinha, aquele medo de viver sozinha, de perder ele, não, se eu perder ele, a minha vida acabou, não existe mais. Não existe mais, mas isso tudo foi um processo. Eu tive que, né, orar e estar ali falando, Senhor, é o Senhor, tu me basta, a tua graça, eu posso viver sem, eu posso viver sem nada, mas eu não posso viver sem essa chama que queima dentro de mim, que arde dentro de mim, que é a tua presença. E eu era uma pessoa assim que quando me chamava para dar uma palavra, para falar qualquer coisa de Jesus, meu Deus, eu morria da vergonha, que vergonha que eu tinha, eu falava, eu morria de vergonha. E hoje eu vivo a minha vida assim, eu tenho prazer, eu quero falar, não tô, né, qualquer oportunidade que tem, se eu posso falar, eu falo, porque eu tenho tanto, só de acordar hoje, de poder dobrar o meu joelho, de orar, de poder, sabe, de adorar o Senhor, de estar aqui, para mim é um milagre, para mim é um, é um prazer, assim, que, meu Deus, eu tenho uma alegria dentro de mim, que é a alegria do Espírito Santo, né, que para mim se está chovendo, meu Deus, que alegria, as árvores estão felizes, as flores estão felizes, meu Deus, as ruas estão tomando banho, tirando essa poeira. Gente, eu aprendi a ter uma ótica de ver as coisas de uma maneira assim, que o meu marido fala, meu Deus, ela já acorda dando bom dia sol, bom dia flores, bom dia. Porque quando o Senhor entra dentro de nós, isso não quer dizer que eu não tenha dias né, ruins, mas eu procuro enxergar a beleza em tudo no que acontece, né? Tem aqueles dias que a gente não tá muito bem, tá meio, né, inchada, tá meio enjoadinha e tal, mas eu sempre falo assim, Senhor, é uma fase, vai passar, é uns dias, vai passar, e tudo passa, né? Mas em tudo a gente sente a presença do Senhor, o amor dele na nossa vida, e depois disso, meninas, tantas outras coisas que foram acontecendo, né? Eu tive esse encontro com o Senhor em 2019, né? E 2020, janeiro de 2020, no Alasca, nós tivemos o inverno mais rigoroso nos últimos 50 anos, até 2020. E eu estava, porque também eu e meu marido, tudo nosso era muito programado. A gente sempre viajou muito dentro dos Estados Unidos, já fez várias coisas. Eu vou contando aos poucos aqui para vocês o que, né, das coisas que a gente já, né, já fez, já viveu. Mas era tudo assim, tudo controlado, tudo muito bem, como é que fala? Tudo muito bem planejado, né, e tal. Aí eu lembro que eu comecei a orar, falei assim, Deus, que frio. Meninas, um frio, nós pegamos menos 32 graus no sul do Alasca. O sul não é tão frio, o sul do Alasca. E um frio, aí eu comecei, Senhor, até quando o Senhor quer que nós continuemos nesse lugar, Senhor? Eu já estava um pouco cansada, né, assim, de estar lá tantos anos, é bem difícil a gente sair do Alasca, porque é muito caro, as passagens de avião é muito caro, é $2.000 cada passagem, ida e volta para vir para o Brasil.
US$ 2.000 são R$ 10.000. Minha família era de 5, então só para mim vir para o Brasil com a família inteira era R$ 50.000. Então, e eu orando, né, Senhor e tal. E um dia o Senhor falou comigo, dia 7 de fevereiro, eu tirei um print da tela do meu telefone aquele dia. E o Senhor foi muito claro comigo, num versículo que, né, apareceu ali na tela do meu telefone assim que eu terminei a minha oração, e falava assim, e ficou ali 1 ano e 6 meses, e depois partiu. Estava falando de Paulo, quando ele partiu para outra cidade. E quando eu li aquilo, na hora, o Espírito Santo falou comigo, começa a se preparar, daqui 1 ano e meio vocês vão sair daqui. E eu falei, meu Deus, eu procurei meu esposo, eu falei, querido, nós vamos sair daqui. Daqui 1 ano e meio o Senhor vai estar tirando nós daqui. E nós dois, a gente se olhou um para o outro, e na hora a gente falou assim, a gente vai para qualquer lugar, menos para o Brasil. Por quê? Porque em 2005, nós viemos para o Brasil, a minha filha tinha 5 aninhos, e o meu Nicolas ela tinha quase 6 anos, e o meu Nicolas tinha 2 meses de idade. 2 meses de vida, né? E a gente veio para o Brasil totalmente assim, totalmente fora da vontade do Senhor. A gente achou que aqui ia trabalhar, a gente pensou, meninas, deu tudo errado, tudo que nós planejamos em 2005 para viver aqui no Brasil, deu tudo errado. A gente só não passou fome, que teve pessoas da minha igreja que ajudou a gente, levavam comida para a gente na nossa casa. Na minha família, ajudaram muito a gente. E para ajudar nisso tudo, eu engravidei aqui do Brasil do meu bebê, que hoje está com quase 18 anos. E foi aquela coisa, assim, então, em 2020, ali, quando, né, o Senhor falou que ia tirar nós lá do Alasca, por isso que nós falamos, né, tudo menos Brasil, porque a gente já sabia, o que nós vamos fazer no Brasil? A gente não conseguiu nada naquela época, vai conseguir agora, que está mais velho, pior ainda, né? Mas o Senhor, ele é tão precioso, meninas, que quando ele quer fazer, não adianta. Você pode falar que você não vai, que você não quer, mas quando a gente fala essas coisas, mas quando você entrega o controle da sua vida nas mãos do Senhor, é ele que faz. É ele que faz, e o Espírito Santo nos convence da vontade do Senhor, né? E eu lembro que a gente começou a planejar e olhamos alguns lugares para ir, começamos a, né, pesquisar e tal, e de repente veio a pandemia, tudo parou. Só que nesse meio tempo, durante a pandemia, minha sobrinha de 3 aninhos, na época, começou a sentir umas dores muito fortes nas costinhas, assim, bem na lombar, e começou exame. Quando chegou setembro, nós descobrimos que ela estava com câncer, ela estava com leucemia aguda, alguma coisa aguda. E foi um choque para a nossa família, né? Porque, meu Deus, nunca tinha tido nenhum caso na nossa família de câncer. Então, foi assim, muito assustador, assim, para nós, né? E eu lá no Alasca, longe de tudo, minha sobrinha é filha da minha irmã mais nova. E foi assim, eu falei, meu Deus, eu preciso ir para o Brasil. E na hora, meu marido falou, vai para o Brasil e tal. E eu vim para o Brasil e fiquei aqui 2 semanas e meia. Foi muito difícil para mim ver ela. Ela já não andava mais, ela andava numa cadeirinha de rodas, de muita dor. Eu vi aquela menina gritar de dor, assim, e foi muito sofrido para nós, né? Então eu vim e foi difícil e tal. Só que até aí não tinha nada no meu coração para a gente vir para o Brasil, né? O Brasil não era uma opção para nós ali naquele momento. E aí eu voltei, embora para o Alasca em dezembro, isso foi outubro. Dezembro, eu tive uma ideia do Senhor, né? Que hoje eu vejo que é uma ideia de Deus, e de comprar um monte de roupa de bebê, um monte de coisa, trazer para as minhas irmãs venderem aqui e tal, né, para poder ajudar de alguma forma no que precisava. E aí, quando eu comprei, gente, eu comprei muito, eu comprei
acho que foram 6 malas de roupa infantil para trazer, e a minha irmã precisava de termômetro, que não achava no Brasil, porque estava ali no auge da pandemia, não tinha termômetro, não tinha várias coisas, e eu trouxe de lá para cá. Então, em dezembro eu vim, fiquei aqui só uma semana. Mas quando eu vim trazer as roupas, olha como Deus faz as coisas. Quando eu cheguei aqui, eu falei, meu Deus, nós vamos pôr essas roupas aonde? Porque o apartamento da minha irmã era muito pequeno. A minha irmã que ia cuidar das coisas para mim, para vender. E aí ela falou assim, olha, aqui no prédio tem vários apartamentos para alugar. E eu falei, tá bom. Aí eu aluguei um apartamento. Quando eu aluguei aquele apartamento, no primeiro dia que eu tinha chegado aqui no Brasil, ou no segundo dia, alguma coisa assim, eu falei, meu Deus, tá, tem lugar para as roupas, fomos lá, colocamos tudo. Aí eu olhei aquele apartamento todo vazio. Aí meu marido falou assim para mim, querida, por que a gente não mobília todo esse apartamento e fica o nosso apartamento para cada vez que a gente ir para o Brasil, a gente ter onde ficar. E aí eu falei, ótima ideia, meninas, em uma semana, menos de uma semana, em 5, 6 dias, eu mobiliei tudo, eu comprei tudo, fiz, não sei como, aconteceu um milagre que eles entregaram. Quando eu fui embora de novo para a América, estava o apartamento todo bonitinho, todo arrumadinho, tudo certinho. Aí estava feliz com o apartamento, tal. Passou dezembro, quando chegou janeiro, eu estou contando esses detalhes para vocês verem a maneira que Deus faz, porque o Senhor, meninas, eu aprendi que Deus, ele não muda as coisas na gente de uma hora para outra. Tudo é um processo, nada acontece de repente. E aí chegou janeiro, exatamente, Deus, ele é um Deus de detalhes, ele se preocupa com os nossos sentimentos, né? Como que de uma hora para outra eu ia acordar amando a ideia de vir embora para o Brasil, vamos embora para o Brasil, e não, foi tudo, né, gradativo, assim, que aconteceu. E quando chegou janeiro, nós começamos uma conversa, não sei nem como surgiu, tipo assim, meu Deus, os meninos não falam português. Eu queria muito, assim, foi muito o meu sonho, né, deles aprenderem a falar português. Eu falei, meu Deus, eles vão crescer, eles não vão conhecer as nossas raízes e, né, nossos familiares, a nossa língua, eles precisam aprender, porque a minha filha cresceu até 5 anos, né, nós moramos em Boston na época, então ela sempre conviveu, era babá brasileira, era igreja brasileira, tudo, né, era português. Então ela aprendeu português até hoje. Ela fala umas coisinhas assim meio errado, escreve meio errado, mas ela se vira onde ela vai falando português, ela fala. Mas os meninos não, porque, né, lá no Alasca eles passavam o dia inteiro na escola, que era das 8h30 até as 4 e pouca da tarde, chegava em casa, todo dia era uma hora e pouquinho de tarefa, tudo em inglês, aí eles iam assistir um desenho, fazer alguma coisa, né, era em inglês, e o nosso tempo de falar português era muito pouquinho por dia, então eles não conseguiam, eles entendiam tudo, porque nós só falávamos português, mas eles não conseguiam falar, né, praticar a fala. E, enfim, aí eu e meu esposo conversando em janeiro, nós falamos assim, eu falei para ele, meu Deus, e se a gente for para o Brasil, agora quando eles pegar férias em maio, e ficar lá só 3 meses, porque as férias nos Estados Unidos, né, ela no Alasca, pelo menos, eles entram, lá não é igual aqui, né, o ano escolar que começa fevereiro até dezembro, lá começa finalzinho de agosto e vai até metade de maio. Então eu falei para ele, e se a gente for para o Brasil agora no final de maio e voltarmos no começo de agosto? 3 meses, vai ajudar eles a falar. E a gente começou aquela conversa. Meninas, eu só sei que quando chegou em março, nós estávamos com passagens compradas para vir para o Brasil, para ficar aqui um tempo, pelo menos para os meninos, né, para os meninos estudarem, terminar o ensino médio aqui. Só que eu não queria vir. Eu falava, meu Deus, os meninos, porque para mim a educação dos meus filhos era muito importante, né? Eu falava, meu Deus, eles não vão conseguir, eles não vão conseguir. E o Senhor falando comigo, vai. Tudo que eu ia ler, meninas, era vai, é eu que estou mandando, é eu que estou fazendo. E eu ficava, meu Deus, e eu falava, Senhor, mas eu amo esse lugar.
Eu amava, eu amo aquele lugar lá, meninas. O que o Senhor fez na minha vida lá foi tão profundo, tudo que eu aprendi, tudo que o Senhor me ensinou. E eu falava, Deus, e eu acho que o medo, né, de não dar certo aqui, fazia com que eu relutasse ainda mais para não vir. E eu não queria vir, eu não queria vir. E só que eu falava assim, Senhor, mas eu não sou mais, não, eu não me mando mais. É tu que está no controle. E se o Senhor está mandando, eu vou. E meninas, até o último dia, até tudo que nós fizemos, tudo, assim, Deus fez tudo, nós vendemos tudo, até o nosso carro, que a gente precisava, né, ter carro até no último dia antes de viajar, pois o rapaz comprou o nosso carro e ele falou assim, olha, mas eu posso pegar o carro só sexta-feira às 6 horas da tarde. Gente, sexta-feira era o dia que a gente ia viajar e o nosso voo era às 10 e pouca da noite e assim, o Senhor, ele preparou todos os detalhes. E eu lembro quando eu estava no avião, assim, que eu falava, Deus, eu não quero nem olhar para fora, porque eu tô indo porque o Senhor está mandando, porque eu não queria ir, não, né, não queria vir para cá. E eu lembro quando estava assim, sentei no avião, que eu botei o cinto, que eu respirei fundo, apareceu uma mensagem no meu celular, né, aquele versículo da Bíblia do aplicativo da Bíblia, né, que aparece de vez em quando, apareceu aquele versículo assim, seja forte e corajosa, que eu sou contigo, alguma coisa assim. Meu Deus, quando eu li aquilo, eu só olhei para o meu marido, mostrei para ele, eu falei, vamos embora, que é o Senhor que está levando e ele vai cuidar de tudo. E foi, meninas, viemos, chegamos aqui no Brasil, os meus filhos foram para a escola, achei uma escola para eles bilíngue, né, inglês e português. Eles passaram de ano, a escola super estrita, não podia telefone nas salas de aula. Quando eu fui lá, eles falaram, olha, nós vamos abrir uma exceção para os seus filhos, porque eles não falam português, eles precisam, né, traduzir tudo que os professores estão colocando ali e tal. Eles falaram, olha, vai ser bem difícil eles passarem de ano, e eles foram muito sinceros com a gente, e eu fui para o joelho, eu falei, Deus, o Senhor que trouxe, é o Senhor que trouxe, o Senhor vai fazer. Eu não trouxe os meus filhos para cá para eles perderem ano. Eu falei, Senhor, porque quando o Senhor traz, quando o Senhor faz, quando o Senhor está no controle, tu faz o impossível. E eu não aceito, Senhor, os meus filhos reprovarem. Eles sempre foram ótimos estudantes, eles foram meninos sempre muito comportados, estudiosos. Deus, eu não quero que eles olhem, que eles, né, que eles tenham, que eles reprovem e venham olhar, ah, Deus levou minha mãe para o Brasil, chegamos lá, reprovamos, eu não quero que eles carreguem isso dentro deles. E eu orava, meninas, e eu sentava com os meus filhos, eu falava assim para eles, olha, a mãe não espera de vocês nada mais do que 0, 1, 2 nas provas. Eu falei assim, tá tudo certo, tá tudo bem. Mas eu assim, né, não, porque não vai dar 6 meses. Porque, né, quando eu saí da América, eu falava, a primeira coisa que der errado na escola dos meninos, ó, nós estamos voltando embora. Ai, como a gente não sabe os planos do Senhor, né? E aí eu falava para eles, tá tudo bem, tá tudo. Eu achando que ia ser daquele jeito, né? E eles foram, meninas, e foi, daqui a pouco era 4, 5, 6, 7 nas provas. Eu falava, gente, o que esses meninos estão fazendo? E eles estavam mesmo, eu pegava o material deles, eu via, eles foram aprendendo e aprenderam a língua muito rápido. E foram, meninas, ano passado, dezembro, o meu filho de 19 anos se formou aqui no Brasil, foi lindo a formatura dele, foi embora feliz com o diploma dele, o outro está se formando agora no final do ano, e eu estou falando isso tudo para vocês, meninas, para dizer para vocês que quando a gente entrega o controle de todas as coisas nas mãos do Senhor, Ele faz o impossível, Ele faz o impossível, e ele faz muito melhor do que aquilo que nós imaginamos, né? Então, e tudo que o Senhor fez aqui no Brasil, através da minha vida, na minha família, eu cheguei aqui numa reunião de família que nós tivemos aqui, eu tinha várias primas e tias,
juntas aqui na minha casa, que eu fiz o que é? Uma festa de Natal, eu fiz, mas eu não tinha como chamar todo mundo, porque a família é muito grande, eu chamei só as mulheres. E eu escutei uma prima falar uma coisa e aquilo mexeu demais comigo. Ela falou assim: meu Deus, a gente só se reúne assim em velório. Nossa, quando eu ouvi aquilo, eu falei assim: misericórdia, pois a partir de agora nós vamos se encontrar uma vez por mês e vai ser maravilhoso. E assim começou as nossas reuniões de mulheres aqui em Blumenau, né? Começou só na família e agora tem mais mulheres que também vêm participar com a gente. E meninas, o Senhor tem feito tantas coisas, tantas coisas, tantas coisas no nosso meio, que tem sido tão lindo, tão precioso as coisas que Deus tem feito, que aos poucos também eu quero ir contando para vocês, né, o que o Senhor faz, né? Eu não sou melhor do que ninguém, eu sou muito medrosa, eu tenho medo, e até hoje, mais cedo, eu falei para o meu esposo assim, falei assim, amor, eu acho que eu prefiro às vezes errar um pouquinho pela espera, de ficar esperando, né? Acho, não, vamos esperar mais um pouquinho, vai dar certo, do que eu não sou uma pessoa que faço as coisas na emoção. Ah, vai, faz, e de repente eu não consigo. Eu analiso primeiro, eu penso, repenso e penso outra vez, e vendo assim tudo que o Senhor já fez na nossa vida, assim, através assim da minha vida, que a minha família, assim, a família da minha mãe é muito grande, eram muitos dispersos, assim, eles não eram muito unidos. E hoje a gente se encontra uma vez por mês, a gente tem o nosso café das mulheres e a gente conversa, a gente troca experiências, a gente conta testemunhos, e tem sido tão maravilhoso as coisas que o Senhor tem feito no nosso meio, e isso tudo são por renúncias, né? Isso tudo é de uma entrega ao Senhor, né? E quando o Senhor agora, que eu fui em dezembro passar o Natal com a minha filha lá no Alasca, ela estava com uns problemas lá, e eu falei com meu marido, a gente fez uma reuniãozinha em família, falei, querido, acho que eu preciso passar o Natal com ela vai estar sozinha, e eles, não, vai sim, fica lá com ela, e eu fui, e quando eu estava lá, no final do ano, entre o Natal e o Ano Novo, o Senhor mudou todas as coisas. Que o meu marido, quando chegou no Brasil, ele amou tanto aqui, ele falou, eu nunca mais vou voltar para os Estados Unidos de novo, e né, vou morrer aqui, já vou comprar meu pedacinho de terra lá no cemitério, e era assim. Só que ano passado, da metade do ano passado para cá, o Senhor começou a falar comigo, né? Eu vou tirar você daqui, vou tirar vocês daqui, né, o teu tempo aqui está se findando, e começou aquelas coisas. E eu comecei assim, né, eu falei para ele, até um dia eu comentei com ele, eu falei assim, querido, o Senhor vai tirar nós daqui. Eu não sei se é desse apartamento que nós vamos comprar uma casa, para uma casa, ou se nós vamos mudar de cidade, ou se nós vamos mudar de estado e tal, mas vai acontecer alguma coisa. E quando chegou dezembro, né, que muita coisa aconteceu, e aí o Senhor confirmou no nosso coração que era para nós voltar para o Alasca novamente, e isso veio partir do meu esposo. Ele chegou para mim, ele falou assim, amor, eu estou sentindo que nós precisamos voltar por causa disso, os meninos estão indo embora, eles vão precisar de ajuda financeira, nós temos que estar lá para ajudar eles. E eu ouvindo aquilo, eu falei, Deus, se fosse do meu jeito, para pedir para ele, né, falar para ele, olha, Deus, porque eu poderia chegar para ele e falar assim, olha, o Senhor falou que nós vamos embora para a América, vamos embora, tu querendo ou não querendo, nós vamos ter que ir. Gente, ia dar uma briga, ia dar uma confusão, né, mas eu fiquei caladinha, e eu falei, Senhor, se é da tua vontade, o Senhor vai falar com ele primeiro, é ele que vai vir falar comigo, porque eu não posso, né, pular o meu lugar de esposa, né? Eu sou esposa, mas ele é o cabeça da casa. E como a palavra de Deus fala, como vão andar dois juntos, né, se não estão em acordo? E eu falava, Senhor, se é da tua vontade, o Senhor vai ter que falar com ele primeiro, porque o Senhor não é Deus de confusão, não é Deus de briga, o Senhor é um Deus de paz.
Meninas, e ele chegou para mim dia 31 de dezembro e ele falou para mim que era isso mesmo, nós íamos voltar e estava tudo certo, e eu glorifiquei ao Senhor. Eu falei assim, Senhor, é só tu para fazer essas coisas. Então, meninas, nós, né, estamos voltando para lá em dezembro, depois que o nosso filho se formar, mas disso tudo que eu contei para vocês, pedaços, né, da minha trajetória, da minha vida, é para falar para vocês que quando nós entregamos a nossa vida de verdade para o Senhor, entregamos o controle total da nossa vida nas mãos dele, nós nunca mais seremos as mesmas. Nunca mais seremos as mesmas, meninas. Nós somos mulheres, a gente acaba se tornando totalmente diferente. Nós nos tornamos totalmente dependentes do Senhor. E isso é uma coisa assim que é leve, né? Ser dependente do Senhor é leve, não é uma coisa forçada ou pesada, não é contra a nossa vontade. O Senhor, né, ele vai nos conquistando aos pouquinhos para nos levar aos lugares que Ele quer que a gente esteja. Né? Nada nos pega de surpresa. O Senhor não vai fazer você acordar de manhã com um desejo assim, vamos, semana que vem a gente está se mudando, vamos embora. Sem seus filhos estarem preparados, sem seu esposo estar preparado, né? E o Senhor, ele é tão lindo, porque tudo é por processos, né? E não é fácil, não é fácil, mas eu falo assim, não é fácil, mas é prazeroso. Né, viver na vontade do Senhor tem os nossos dias, assim, quando você respira, acha que está tudo bem, que agora, né, está tudo em paz, o Senhor vem e fala, pronto, agora nós vamos para outro, né, a aguinha vai subir um pouquinho mais, agora, né, tem algo a mais para você trabalhar, já não é tão difícil, né, porque quando a gente caminha num rio bem baixinho, com a aguinha só em cima do pé, é bom, mas quando você já está andando num rio que a água está no joelho, né? Você vai andando, já tem mais dificuldade, a perna já puxa mais, né? Exige mais músculos, né? Para você caminhar na mesma velocidade, né? E assim a nossa vida, meninas. Mas vale a pena, é prazeroso, é maravilhoso entregar tudo nas mãos do Senhor, andar na vontade dEle, fazer as coisas do jeito dEle. E é por isso que, né, o Senhor colocou esse versículo no meu coração, né? As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, né? E hoje, assim, eu vivo todos os dias esse novo do Senhor, né? Me arrependo, fico triste daquela velha Jane, né? Daquela velha vida que eu tive, tantas oportunidades que eu tive de fazer tantas coisas e eu não fiz, me arrependo, mas eu não vivo presa lá. Eu tento compensar hoje, sabe? Não tive aquela oportunidade, mas hoje eu vou fazer. Hoje, às vezes, eu pego o telefone, falo com os meus filhos, né? Falo muito com a minha filha, converso com ela, aconselho ela. Falei, olha, filha, a mamãe não fez isso com você quando você era adolescente ou quando você era criança, e eu peço perdão a você porque eu não fiz isso, não te ensinei dessa maneira, eu não fiz aquilo. Eu quero que você me desculpe por isso, mas faça agora. Eu incentivo eles a fazerem agora aquilo que eu não fiz com eles lá atrás. Então, meninas, eu quero deixar isso com vocês, que vale a pena a gente entregar tudo nas mãos do Senhor, porque tudo que Ele faz é muito melhor do que aquilo que nós imaginamos. E se você errou lá atrás, com seus filhos, na educação dos seus filhos, com o seu marido. Meninas, não carreguem esse peso em nome de Jesus, não carreguem esse peso. Peça perdão. Fale com seu marido, amor, eu quero te pedir perdão por isso, lá dessas coisas que eu não fiz no passado, mas eu quero começar de hoje. A Bíblia fala que é hoje, o dia é hoje, né? Então nós temos uma chance de melhorar, de ser melhor a partir de hoje, né? As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, né? Então que nós possamos juntas aproveitar o nosso tempo hoje, mudar hoje, né?
fazer diferente hoje, fazer a diferença na vida das pessoas, na nossa casa, em todos os sentidos, meninas, com a gente mesmo, né? Começar hoje. O que passou, passou. É tudo novo. E isso é viver totalmente no controle do Senhor, na vontade dele, porque quando a gente faz isso, as coisas saem muito melhor do que nós imaginamos. E quando nós colocamos ele, né, como o nosso centro, ele, o principal, nós podemos viver sem nada. Só não podemos viver sem ele. Se o Senhor hoje tirar tudo de mim, eu não tenho um teto para morar, que eu estivesse sentada lá na rua, mas ele está ali junto comigo, meninas. Eu vou agradecer a Deus, porque aquela ali, eu sei que aquele momento ali vai ser a vontade dele na minha vida. E eu falo isso para vocês, porque eu já passei momentos assim na minha vida. Eu já tive um momento muito difícil na minha vida, muito, muito difícil, que eu não tive um teto para colocar em cima na cabeça dos meus filhos. Mas a gente era feliz mesmo lá. Mesmo naquele lugar, a gente era feliz, nós tinha, porque o Senhor já estava ali com a gente, nos provendo todas as coisas. Então, eu sempre falo hoje, né, que não há nada que eu tenha, nada do que eu tenho me valida. Nada do que eu tenho diz quem eu sou, valida quem eu sou, né? Porque quem eu sou é o Senhor que habita em mim. É Ele que tem que brilhar e tudo é por causa dele, por ele, para ele. Tá bom, meninas? Essa é uma parte da minha vida, uma parte do meu testemunho. E eu queria muito dividir isso com vocês, que o Senhor venha falar com vocês, né, nessa tarde e venha trazer essa certeza dentro de vocês que nós podemos perder tudo, mas não podemos viver sem a presença deles. Tá bom? Meninas, muito obrigada por estarem aqui. Deus abençoe vocês. Nosso café hoje foi muito precioso. E nós vamos voltar com nossos testemunhos, né? Às terças e quartas nós vamos ter café com testemunhos, né? Se você tem um testemunho, prepara o seu testemunho. Pode ser um testemunho de 15 minutos, meninas, 25, 10. Escreva num papel, vem, traz, divide com a gente, porque é tão gostoso, né? Fortalece a gente, aumenta a nossa fé. E então, se você sentir no seu coração de dividir com a gente aquilo que o Senhor tem feito na vida de vocês, sintam-se à vontade, me chama no privado ou me chama lá no grupo, me marquem lá, porque eu tenho certeza que o Senhor vai fazer muitas coisas no nosso meio, vai trazer muita cura, né? Vai trazer muita libertação para mulheres, né? Gente como a gente, que às vezes acha que é tão difícil, né? Alcançar aquilo que elas têm buscado no Senhor, mas quando você vê que alguém já passou por aquilo, te fortalece, né? Te levanta, te anima, tá bom? Meninas, fica então aqui o convite para vocês, tá? E a gente se vê. Hoje à noite nós temos às 20 horas, né, o estudo do livro de Atos. Se vocês puderem estar com a gente, venha estar com a gente lendo Atos, mesmo que não está acompanhando desde o comecinho, mas cada capítulo que você puder estar aprendendo e lendo, e, né, aprendendo junto com a gente é maravilhoso, tá bom? Meninas, um super beijo para vocês, tá? Deus abençoe e a gente se vê no nosso próximo Café com Testemunho na segunda-feira, tá bom? Beijo, Deus abençoe.
So